Bom dia, seja bem-vinda a mais uma edição do Na Lida. Eu sou Thaís Lentes e a partir de agora você acompanha comigo as principais informações sobre o mundo do agronegócio. Lembrando que nosso programa é um oferecimento da WTK Agro. Hoje no Na Lida vamos entrevistar Emídio Trilha, coordenador do Cadastro Ambiental Rural em Santa Catarina. Já no quadro Agro Responde, a engenheira agrônoma Michele Barros vai responder dúvidas dos nossos telespectadores. E também vamos conferir as últimas notícias do agronegócio com o repórter Lucas de Amorim. E tem ainda matéria especial feita com um produtor que mudou de vida, na verdade ele largou o cargo de gestor para ser produtor rural. E como sempre, no final do nosso programa a gente encerra com música. Seja muito bem-vindo, esse é o programa Na Lida. Hoje eu converso com José Emídio Trilha Ribeiro, coordenador do Cadastro Ambiental Rural. O CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar informações ambientais, assim compondo uma base de dados para monitoramento ambiental, planejamento econômico e combate ao desmatamento. Vamos entender melhor sobre o assunto agora, entrevistando então. Vou lhe chamar de Emídio, eu sei que você é mais conhecido no meio das suas atividades como trilha, e você é o nome, então, do Cadastro Ambiental Rural aqui no estado, estando à frente dessa atividade tão importante, mas acredito que ainda para muitas pessoas não tão conhecida assim. Então, começo pedindo para você, te dando as boas-vindas, claro, muito obrigado por estar aqui com a gente no Na Lida, é um prazer recebê-lo hoje. E então, também perguntar para você explicar para a gente quais são as atribuições, qual a finalidade do Cadastro Ambiental Rural? Ok. Bom dia, Thaís. Obrigado à produção pelo convite. É uma satisfação muito grande falar do Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural surgiu através da Lei 12.651, tá, que instituiu, né, a obrigatoriedade desse registro público eletrônico, como você bem frisou anteriormente, de todas as propriedades rurais. Ele começou em 5 de maio de 2014, né? E basicamente, para você entender o cadastro, existe um tripé, costumo dizer, que é a sustentação do CAR. Proteção, segurança e preservação. Proteção da propriedade rural, segurança jurídica do proprietário e preservação do meio ambiente. Isso basicamente é a sustentação do Cadastro Ambiental Rural. De forma prática, como que se dá a atuação de vocês nas áreas em que vocês fazem as visitas para fazer esse cadastramento? Então, Santa Catarina, quando recebeu, né, essa missão de realizar o Cadastro Ambiental Rural, nós procuramos capacitar facilitadores em todo o estado, né? Hoje nós temos aproximadamente 5.000 profissionais que recebem o produtor rural, seja na prefeitura, seja no sindicato rural mais próximo, seja num escritório de assessoria agrícola. Nós temos técnicos capacitados para que o produtor não precise ou necessite se deslocar por por muito tempo longe de casa ou uma distância muito grande. Então, são facilitadores em todos os municípios do estado que levam o Cadastro Ambiental Rural até o nosso proprietário. E a gente estava conversando um pouquinho antes assim, de entrar no ar para entender até um pouquinho mais. E a gente tinha falado isso, é como se o cadastro fosse uma espécie de CPF da propriedade rural. E também você comentou que às vezes alguns proprietários inicialmente tinham aquele receio, né, de que estou recebendo a visita para algo negativo. Então explica que não é isso, né? O objetivo não é ser algo negativo, não é tirar nada de ninguém, que às vezes tem esse receio, vão mexer no meu espaço, mas não funciona assim, né, Emídio? Não, não. A preocupação do Cadastro Ambiental Rural é com a sustentabilidade. Nós precisamos produzir com mais qualidade, né? Mas não podemos esquecer que o espaço que você vai usar, ele não é seu, ele é também das futuras gerações. Então, esse cuidado com a sustentabilidade, esse cuidado com o meio ambiente, é que faz, né, o que nos faz passar isso, explicar isso para o produtor, que ele tem que ter esse nível de confiança. Ele vai usar a sua terra, ele não vai
perder área produtiva, porque a legislação, Thaís, é muito clara. Se em 22 de julho de 2008 você não tinha o que você precisava ter, de acordo com a legislação à época, de área verde, né, de área de mata nativa, você vai manter aquilo que você tinha lá. Então, o cadastro não veio para tirar a área produtiva de ninguém. O cadastro veio para ser uma ferramenta de apoio e suporte à produção. E a gente vai continuar falando sobre o cadastro, já voltamos com mais um bloco de entrevistas com o Emídio, mas agora é aquele momento em que nós vamos conversar com a engenheira agrônoma Michele Barros, que vai responder alguma dúvida enviada por um dos nossos telespectadores. Esse é o quadro Agro Responde. Meu nome é Anderson, eu sou produtor rural aqui do Rachadel e gostaria de fazer uma pergunta para a Michele de como a gente poderia estar fazendo para corrigir o solo, porque a gente está plantando e a planta não vem para frente. Olá Anderson, tudo bem? Bom, toda planta necessita de nutrientes essenciais para ter um desenvolvimento vigoroso e produtivo. É importante que o solo seja bem drenado, bem nutrido e que tenha o pH ideal para a planta. Tá? No seu caso, é importante você fazer uma análise do seu solo para verificar, né, os componentes ali presentes, se os nutrientes são mesmo essenciais, estão disponíveis ali para a planta, tá certo? E para você também fazer depois uma correção, fazer uma análise do seu pH para verificar o ideal para a planta e o desenvolvimento dela, tá certo? É importante que você faça uso de uma adubação orgânica. Você pode utilizar uma adubação de compostagem, humus de minhoca, esterco curtido e também você pode utilizar adubação verde. Ah, não se esqueça de fazer o controle da sua irrigação, tá? É importante para evitar o encharcamento do solo. Obrigada! Obrigada, Michele. E você também pode mandar a sua dúvida em vídeo pelo WhatsApp que está aparecendo aí na tela. E no próximo bloco você confere o restante da entrevista com Emídio Trilha e as últimas notícias do agronegócio. Voltamos já! Quem ama, preserva. E preservar o meio ambiente é preservar a vida. A Solutar é um laboratório de inovação que promove soluções ambientais viáveis, personalizadas e completas, assim como o desenvolvimento de novos produtos com o potencial de transformar o seu empreendimento. São soluções em resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais e logística reversa. Agende uma visita 48 984 288 189 ou acesse o site solutar.tec.br. Essa é a Carla, diretora de contas da WTK. Carla, por que um banco específico para o agronegócio? Todos nós gostamos de pertencer a um grupo e a WTK foi feita especialmente para você, do público agro. Temos uma plataforma simples e segura do jeito que o agro merece. A nossa plataforma possui funcionalidades para auxiliar no trabalho do nosso agricultor e do nosso grande empresário do ramo do agro. Você sabia que um ar-condicionado sujo pode ser uma via de fixação do novo coronavírus e de outras doenças? Não corra esse risco. Entre em contato agora mesmo com a 123 Instalou. Atendemos 24 horas, toda a Grande Florianópolis. Para a limpeza e manutenção do seu ar-condicionado, acesse 123instalou.com.br. Nós da NSE, Negócios e Soluções Empresariais, somos uma consultoria focada em inteligência financeira e viabilidade de recursos. Trazemos para a sua empresa oportunidades para seu crescimento. Buscamos sempre os melhores enquadramentos e adequações para otimizar recursos e ajudando a potencializar os resultados. Somos a solução financeira para seu negócio. Quer saber as inúmeras possibilidades para alavancar sua empresa? Ligue 0800 500 9981 e fale com um de nossos especialistas. Infelizmente, o Covid-19 tem feito milhares de vítimas diariamente. Além de um grande problema na saúde, o vírus tem causado uma grande crise sociofinanceira.
Muitos homens e mulheres, chefes de família, têm se adoentado e até falecido, deixando assim os seus dependentes passando necessidades. Pensando nisso, a WTK criou um seguro especialmente para o Covid-19. Seguro Covid-19 WTK, o seu seguro agro. Voltamos com Na Lida. Nosso programa é um oferecimento da WTK Agro. Continuando nossa conversa com Emídio Trilha, coordenador do Cadastro Ambiental Rural. Emídio, vamos lá, voltando à nossa conversa. Você poderia nos citar o que uma propriedade rural perde quando ela não está cadastrada, quando ela não tem seu cadastro ambiental rural? Pois então, Thaís, existe uma série de benefícios que o cadastro possibilita, né, aos nossos proprietários e poceiros rurais. Dentre todos, né, eu cito que o principal é você estar de acordo com a legislação vigente. É você colocar a cabeça no travesseiro e saber que a sua propriedade está legalizada. É claro que tem uma série de benefícios que vão desde concessão de crédito agrícola com juros menores e prazo maior para pagamento, tá? Você tem a possibilidade de contratar seguro agrícola com preços inferiores ao de mercado e a compra de insumos para a sua propriedade com isenção de impostos, né? E, finalizando essa série de benefícios, o maior de todos, que além de você estar de acordo com a legislação, você tem a possibilidade de aderir ao Programa de Regularização Ambiental, que é uma etapa subsequente do Cadastro Ambiental Rural. Então, ficar com tudo em ordem e ter benefícios com Exato. isso. Se você não fizer o Cadastro Ambiental Rural, você não tem esses benefícios, porque, apenas para citar um exemplo, se você necessitar transferir a propriedade, chegando no cartório de registro de imóveis, eles vão pedir o cadastro ambiental. Se Não você tendo, não fez, não vai você ser não possível. transfere. Muito bem. E, Emídio, o cadastro teve início em 2014, né? Sua aplicação em todo o Brasil. Santa Catarina é referência pelos bons números, por essa adesão. E eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente qual é o número de propriedades que já foram cadastradas no nosso estado. Então, hoje, com grande satisfação até que eu apresento esses números, porque é motivo de orgulho para os catarinenses. E quando eu falo catarinense, Thaís, a gente tinha conversado anteriormente, eu cito os que são naturais daqui e aqueles por adoção. Santa Catarina incorporou o cadastro de uma forma que é exemplo no Brasil. Hoje nós temos 360 mil propriedades cadastradas. Dessas 360 mil propriedades cadastradas, 96% corresponde a pequenos proprietários, que são aqueles que têm até 4 módulos fiscais. Dentre esses 360 mil cadastrados, nós temos praticamente 50% de adesão ao Programa de Regularização Ambiental. Então, tudo aquilo que o governo federal encaminhou para que os catarinenses fizessem, foi feito e foi feito muito bem. Muito bem. E agora, aproveitando até esse nosso espaço aqui, a gente está na reta final da nossa entrevista, mas eu gostaria que você então falasse, tem um prazo final para se cadastrar, para se regularizar. Então, aproveitar para quem está nos assistindo, você fazer esse convite, explicar até quando que é possível e apresentar novamente um resumo dessas vantagens para que faça adesão ao cadastro. Então, meus amigos, eu agradeci a Thaís no início do programa, a participação aqui, mas eu agradeço por você me receber na sua casa. Nós sabemos que o homem do campo, ele sofre, ele tem dificuldades, mas nós do Cadastro Ambiental Rural, nós no governo do estado, nós estamos trabalhando para que você tenha benefício. E o CAR, no começo pensavam que era um bicho de 7 cabeças, mas não é. O CAR veio para lhe trazer tranquilidade, o CAR veio para lhe trazer segurança. Então, se você ainda não se cadastrou, procure a prefeitura do seu município, procure o sindicato rural mais próximo, ou os escritórios de assessoria, ou até mesmo uma contabilidade. Porque nós cadastramos, nós capacitamos, 5 mil profissionais para lhe atender. E nós estamos no governo para te receber, para te escutar e para tentar fazer produção com qualidade. E eu vou aproveitar um termo que eu escutei no programa Na Lida aqui, que é o seguinte: abastecer nossos dias, nutrir nossos sonhos e produzir sempre mais. Um abraço para vocês e muito obrigado pela oportunidade. É isso aí, acabamos de entrevistar José Emídio Trilha Ribeiro, do Cadastro Ambiental Rural. Muito obrigada pela sua presença no Na Lida, com tantas informações importantes. Eu que agradeço e sempre que precisarem, conte conosco. Você será sempre bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez.
E vamos lá, confira agora as últimas notícias do agronegócio com o repórter Lucas de Amorim. Nova doença encontrada em pomares de kiwi. A EPAGRE identificou a chamada mancha de fuligem em folhas de uma plantação localizada em Bom Retiro. Este é o primeiro relato da doença causada por esse tipo de fungo fora do continente asiático. Medidas legais de contenção e erradicação foram adotadas pelo Ministério da Agricultura para evitar que a praga se dissemine para outros pomares do Brasil. A doença é caracterizada por causar manchas aveludadas nas folhas. Carne bovina é destaque nas exportações em agosto. Segundo dados preliminares do Ministério da Economia, o volume das exportações do produto registrou aumento superior a 11% em relação ao ano passado. Foram embarcadas mais de 180 mil toneladas da proteína. A média dos embarques de carne bovina bateu as 8 mil toneladas diárias. Obrigada, Lucas, pelas informações. No próximo bloco, você confere mais uma reportagem especial aqui no Na Lida. Fica aí que a gente volta já. Quem ama, preserva. E preservar o meio ambiente é preservar a vida. A Solutar é um laboratório de inovação que promove soluções ambientais viáveis, personalizadas e completas, assim como o desenvolvimento de novos produtos com o potencial de transformar o seu empreendimento. São soluções em resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais e logística reversa. Agende uma visita 48 984 288 189 ou acesse o site solutar.tec.br. Chegou a WTK Agro, um banco voltado exclusivamente ao agronegócio. Agricultor, abra sua conta e venha usufruir de inúmeros benefícios. Geração de boletos, transferências, pagamentos de tributos, seguros para sua lavoura e maquinário. Tudo isso sem sair de casa, sem enfrentar filas. Quer ter o agronegócio na palma da sua mão? Abra já sua conta na WTK, o seu banco agro. Você sabia que um ar-condicionado sujo pode ser uma via de fixação do novo coronavírus e de outras doenças? Não corra esse risco. Entre em contato agora mesmo com a 123 Instalou. Atendemos 24 horas, toda a Grande Florianópolis. Para a limpeza e manutenção do seu ar-condicionado, acesse 123instalou.com.br. Infelizmente, o Covid-19 tem feito milhares de vítimas diariamente. Além de um grande problema na saúde, o vírus tem causado uma grande crise sociofinanceira. Muitos homens e mulheres, chefes de família, têm se adoentado e até falecido, deixando assim os seus dependentes passando necessidades. Pensando nisso, a WTK criou um seguro especialmente para o Covid-19. Seguro Covid-19 WTK, o seu seguro agro. Nós da NSE, Negócios e Soluções Empresariais, somos uma consultoria focada em inteligência financeira e viabilidade de recursos. Trazemos para a sua empresa oportunidades para seu crescimento. Buscamos sempre os melhores enquadramentos e adequações para otimizar recursos e ajudando a potencializar os resultados. Somos a solução financeira para seu negócio. Quer saber as inúmeras possibilidades para alavancar sua empresa? Ligue 0800 500 9981 e fale com um de nossos especialistas. E agora convido você para assistir uma matéria especial que nós fizemos numa propriedade rural de Biguaçu, contando a história do Luciano. Ele trocou de vida, largou a gestão para se tornar dono de um negócio próprio e produtor rural. Vamos conferir? Verduras, ervas aromáticas, legumes e frutas são o carro-chefe de produção nesta propriedade rural situada em Biguaçu, na Grande Florianópolis. Voltada à produção de orgânicos, hoje são quase 20 anos de um trabalho sem uso de agrotóxicos, que também promove a recuperação do solo de acordo com os conceitos da agroecologia. Uma história de respeito à natureza
e também de um propósito de vida. Tudo começou quando, aos 31 anos, o Luciano decidiu largar a estabilidade de um emprego como gerente numa grande empresa para então se dedicar à produção rural, sem nunca ter tido experiência na área. Ele conta que, apesar do bom salário da época, a pressão do cargo e a vida estressante passaram a não fazer mais sentido. Chegou um momento que eu estava assim, bastante estressado, bastante angustiado. E eu percebi naquele ano que, assim, quanto mais eu estava naquele caminho, né, naquela ascendência de cargos, de posição, mais infeliz eu estava, mais angústia, né, estava gerando. Então, eu não estava feliz naquele caminho que eu estava seguindo. Então, foi um momento, né, de quebra, uma oportunidade que apareceu ali, de trabalhar com orgânicos, embora fosse uma área que eu nunca tinha trabalhado, né, com terra, coisa assim, embora meu pai fosse floricultor, mas assim, nunca atuei junto com ele. Mas foi a oportunidade que apareceu na época e a minha esposa incentivou muito para mudar aquele caminho, porque eu não estava bem, né? E aí eu acabei ingressando nesse caminho de orgânicos. Então foi mais ou menos essa trajetória, a grande mudança da minha vida naquele ano de 2003 ali. Foi bastante difícil, não por causa de mexer com a terra, mas foi difícil assim, porque primeiro eu tive que ter um aprendizado, né? Fiquei 3 meses com um casal ali aprendendo, até encontrar a propriedade aqui em Biguaçu. E assim, foi difícil porque você começa um projeto, você não tem ideia de como, né, o que vai acontecer depois, se vai dar certo, se não vai. Então, felizmente, na época eu não tinha filhos ainda, a minha esposa deu todo o apoio, né, ela continuou trabalhando na empresa que ela atua e me deu todo o incentivo. Então, eu vim aqui todos os dias diariamente, numa época em que o sol se colocava cedo, ia embora cedo, início de inverno, final de outono. E assim, naquele trabalho, o final do dia dava aquela angústia, né? O que vai acontecer? Começava a escurecer, eu não conhecia ninguém aqui, os vizinhos ficavam meio assim, as pessoas que eu conhecia também achavam que era uma maluquice aquilo que eu estava fazendo, né? Então, para mim, foi um grande desafio que me trouxe muito aprendizado e um resultado muito positivo. Mas não demorou muito para que o talento na administração começasse a transformar as coisas para melhor. Foi então que contratou algumas pessoas para a equipe e o proprietário passou a deixar mais os cultivos com os funcionários, para então se dedicar à expansão de mercado. Hoje, a Extrato da Natureza é responsável por abastecer uma das principais redes de mercado da região da Grande Florianópolis. Aqui da propriedade saem semanalmente cerca de 1.800 quilos de banana e além de 40 variedades de legumes e verduras. A maior parte entregue em supermercados da região, mas também a casas de eventos, chefes de cozinha e doceiras que usam esses ingredientes frescos no preparo de seus produtos. Nos cerca de 5 hectares da propriedade também são cultivadas frutas como laranja, lixia, limão, acerola, pêssego e pera, além de ervas aromáticas. Junto de outras propriedades parceiras situadas em Biguaçu, Antônio Carlos, Palhoça e Santo Amaro da Imperatriz, que integram o grupo Flor do Fruto, possui certificação legal como produtor de orgânicos pela rede Ecovida. Mais recentemente, o Luciano também começou um novo projeto voltado ao agroturismo junto com outras propriedades da área rural de Biguaçu, por meio de uma parceria com a prefeitura local e o Sebrae. A intenção é cada vez mais abrir as portas destas propriedades para receber visitantes interessados em ter momentos de descanso em áreas rurais e que também queiram conhecer mais sobre as particularidades do cultivo de orgânicos e os princípios da sustentabilidade. Inclusive, no último final de semana, algumas propriedades de Biguaçu receberam a visita de mais de 100 pessoas que participaram de uma caminhada em meio à natureza. Além das atividades de ecoturismo, a Extrato da Natureza está cada vez mais focada no cultivo e sistema agroflorestal, que tem como objetivo o cuidado e a recuperação do solo, aplicando o conceito de consórcio, em que os cultivos são feitos de forma a harmonizar a existência entre árvores e culturas agrícolas que possam se beneficiar umas das outras e trazer melhores resultados na qualidade dos alimentos e no equilíbrio do meio ambiente. Para isso, essa turminha aí também tem uma função especial, pois as ovelhas e as galinhas da propriedade acabam auxiliando no processo produtivo. Então aqui na propriedade nós temos então alguns bichinhos aqui, algumas ovelhas, galinhas, e esses animais a gente tem aqui por alguns objetivos, né? Um deles é para visitação, para as pessoas vivenciarem um pouquinho, né, da
da vida com os animais. Muita gente da cidade não vivencia isso, né? Então, para terem um momento com os bichinhos, e ao mesmo tempo eles dão uma colaboração para nós muito importante, que é a geração de esterco, né? Que a gente faz a compostagem para depois utilizar nas plantas, né? Para as plantas virem mais fortes. E outra questão é que eles vão ali para o nosso sistema de agrofloresta também, as galinhas ficam ali picotando o mato, as ovelhas vão comendo capim aqui, né? A gente reduzindo o nosso trabalho de roçadas, então essa sintropia, né, que gera todo esse impacto positivo, ajudando a propriedade também. Então, para nós é importante todo esse aspecto integrado entre animais e a propriedade também. E se perguntarmos ao Luciano se a escolha que ele fez há quase 20 anos atrás valeu a pena, ele não tem dúvidas em dizer. A escolha que eu fiz foi muito difícil no princípio, né? Mas toda a relação que eu fiz com as comunidades aqui de Biguaçu, que começaram a trabalhar junto com a gente a partir de 2008, onde a gente criou o grupo Flor do Fruto, a gente fez muita amizade, fez grandes projetos, né? Idealizou grandes coisas e a gente conseguiu trazer os filhos de produtores de volta para suas propriedades, que eu acho que é muito importante, é uma grande realização para mim, né? Tudo isso acontecer, as propriedades começaram a vender uns produtos com uma renda melhor, né? Uma diversidade melhor, foi uma criação de oportunidades para muita gente. Então esse orgulho que eu tenho hoje, que eu vejo que valeu a pena tudo isso. Gostou da matéria e também quer ver a sua história sendo contada aqui na Lida? Então escreve pra gente, manda sugestão que a gente vai ir na sua propriedade. E foi muito bom conhecer a história do Luciano e tenho certeza que temos tantas outras boas histórias para contar. Agora a gente vai para o intervalo comercial e logo a gente já está de volta. O agro não vai parar. Estamos em movimento. Seguimos conectados em um único objetivo: alimentar os nossos dias, nutrir os nossos sonhos, porque queremos crescer. O agro depende de você. A lida é pesada, cheia de desafios e sabemos da grande responsabilidade: alimentar o mundo. Todos temos uma história e hoje somos desafiados a marcar um novo tempo, restaurando o amor e a esperança na agricultura de nosso país. O Brasil, ô pátria amada, o agro não vai parar. Somos 100% agro. Nascemos para ser a resposta às suas dores porque as conhecemos. Somos 100% digital. A tecnologia nos aproxima, nos faz avançar, crescer e expandir. Em poucos cliques, você tem o agro na palma da mão. Bem-vindo ao Banco do Agronegócio do Brasil. WTK, o seu banco agro. Nós respeitamos a sua história. E mais um Na Lida chegando ao fim. Agradeço a você pela sua companhia nesta manhã de sábado e espero você para que no próximo sábado a gente esteja junto para mais um programa especial. Lembrando que estamos nas redes sociais, nosso @ é nalida.social. Então aproveita, segue e interage com a gente. Você pode e deve se comunicar para sugerir algum assunto, algum conteúdo que você gostaria de ver aqui na tela do Na Lida. Vale lembrar que o Na Lida é uma produção da WTK, o seu banco agro. Agora a gente encerra com música, então você aí de casa faça um sábado dançante e até sábado que vem. Espero você. Chama aí. Não tô entendendo o que cê quer de mim. E seja um pouco mais direta. Eu não nasci pra namorar, eu nasci pra ser contatinho. O que cê quer com essa conversa? Eu não tô entendendo. Tá falando em sentimento, onde só te senti na cama. E vai parando aí, e vê se para com esse drama. Se você quiser o contato, cê pode vir em mim. Eu não